Bom, pessoal, bom dia a todos. Nós vamos começar agora o nosso webinar, tá? Meu nome é Rinaldo Bonfim, acho que a maioria das pessoas que aqui estão me conhecem. Eu sou o diretor comercial aqui na Corp. E hoje nós estamos aqui reunidos para falar de um assunto bem interessante, tá? Que é a SUSE Virtualization. Para quem não sabe ainda, a Corp é uma empresa de mais de 30 anos de mercado e a gente sempre foi parceiro de SUSE desde o início que a SUSE veio para o Brasil. E com isso a gente fortaleceu muito o nosso, o nosso elo de negócios, a gente fortaleceu muito o nosso trabalho, tá? A Corp é uma empresa que trabalha como um VAR, um distribuidor de valor agregado, ou seja, a gente costuma trabalhar juntos com vocês. Ou seja, a gente te dá todo o suporte, seja no pré-venda, no pós-venda. No caso de Suzy, a gente pode ajudá-los aí, não só na parte comercial, mas como a parte técnica também. É, eu acabei recentemente fechando uma parceria aí com uma empresa somente de serviço para ajudar exatamente nessa parte de virtualização, não só no delivery, né, mas também para fazer a substituição de uma base VMware, por exemplo, para a SUSE, né? Então, caso vocês tenham essa necessidade, nos procurem na hora de que vocês fizerem qualquer tipo de negócio, que vocês estiverem ah, dentro do teu cliente e alguém fale de serviço, de uma implementação ou de uma substituição de base, a gente tem toda a condição de apoiar vocês também. Eu até peço desculpas um pouquinho pela minha voz, eu tô um pouco rouco aí, um pouco de tosse, mas faz parte pelo clima que a gente está passando aqui em São Paulo, né? Um pouquinho de frio, tem feito uns dias um pouco fresquinhos, né? Mas seguindo em frente aí, eh, a gente hoje está contando com a presença do Érico. O Érico, ele é um arquiteto de soluções na SUSE, e ele vai fazer toda uma abordagem sobre essa parte de SUSE Virtualization. Ou seja, hoje nós temos a real condição de competir com o nosso concorrente direto, que é a VMware, e fazer com que todos os problemas causados para o canal, né, no decorrer do tempo aí que a VMware foi comprada pela Broadcom, todos sabem os problemas que tiveram, seja na parte de custos, seja na parte de canal mesmo, a gente consegue suprir isso de uma maneira rápida, eficaz e com um produto totalmente competitivo, além de ter um custo muito, muito inferior, tá? Bom, meu recado era esse. Vocês já nos conhecem, vocês sabem que podem contar conosco. É, qualquer coisa que vocês necessitarem, entre em contato comigo ou com um dos AMs que os atende. Hoje a gente tem todo o apoio comercial, como eu já disse, um apoio de pré-venda, de pós-vendas, enfim, a gente quer trabalhar juntos com vocês, a gente quer fazer negócio com vocês. O que nós queremos é nos aproximar cada vez mais de vocês e fazer com que vocês tenham condições efetivas de competir no mercado com uma solução moderna, uma solução que veio realmente para modificar o mercado de virtualização. Caso vocês queiram saber sobre outras linhas de produtos que nós trabalhamos, eu também estou aqui totalmente à disposição de vocês. Meu time comercial está totalmente à disposição de vocês para que a gente possa mostrar novas soluções e mostrar soluções que venham realmente agregar valor para cada um de vocês no dia a dia de todos nós. Tá bom? Eu vou passar a palavra para o Érico, ele vai conduzir agora toda essa parte de informação sobre esse produto que se chama SUSE Virtualization. Tá legal? Érico, fica à vontade, seja bem-vindo conosco, pode interagir à vontade com o pessoal. Só uma última colocação da minha parte. Se vocês tiverem dúvidas, nós vamos deixar no final um momento para vocês tirarem dúvidas, vocês podem escrever no chat, a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Um grande abraço aí, Érico, fique à vontade. Ok, bom dia, gente. Eu sou Érico Mendonça, sou arquiteto de soluções aqui da SUSE. Alguns já devem me conhecer de ah, outras empreitadas aí também, apresentando outros eventos aqui da SUSE, né? Mas vamos lá, falar sobre o SUSE Virtualization hoje. A nossa agenda vai ser não tão extensa assim. A ideia é primeiro falar sobre o contexto aí da virtualização no mercado atual.
explicar um pouquinho sobre essa solução, o que é o HCI do SUSE Virtualization, a arquitetura base dele, as capacidades dele, uma breve demonstração ali com o produto funcionando, falar um pouquinho sobre a parte de gerenciamento e migração dele, algumas características ali que são diferentes, falar um pouquinho sobre a questão de benefícios, e a gente termina ali com a sessão rápida de perguntas e respostas ali. Bem, virtualização, só dando um contexto, né, virtualização não é uma coisa nova, pelo contrário, né, muito pelo contrário. Virtualização é uma tecnologia aí que apareceu nos anos 60, com o System 360 lá da IBM, já era uma forma de virtualização, e a virtualização, vamos dizer, padrão que a gente tem hoje no mercado aí, apareceu justamente com a VMware em 99, já tem quase 30 anos isso daí, né? E de lá para cá, isso aqui foi evoluindo de uma maneira bem rápida e meio que estagnou ali por volta dos 2010, 2008, né? As outras evoluções que a gente teve nessa área já começaram a partir para a área do Kubernetes e a parte de cloud, né? Mas a tecnologia em si, de virtualização de hardware, ela já está um pouco estagnada, né? O que foi aparecendo aí ao longo dos anos, especialmente no lado da VMware, foi basicamente questão de alta disponibilidade e algumas tecnologias mais voltadas a esse nicho. A própria VMware também é uma que começou a investir nessa área também de Kubernetes, mas sempre foi algo meio secundário ali para eles. Bem, o que é a virtualização Cloud Native? A virtualização Cloud Native, a ideia dela é justamente você ter uma plataforma unificada, onde você vai unir os dois mundos, o mundo do Kubernetes e o mundo da virtualização. A tecnologia principal atrás disso se chama KubeVirt. O KubeVirt é uma tecnologia onde ela basicamente encapsula as máquinas virtuais, que você teria normalmente ali, por exemplo, com um KVM ou outro virtualizador, mas 90% das implementações que você vai encontrar são baseadas em KVM, e encapsula essas VMs, a comunicação com o virtualizador, em objetos de Kubernetes. Aí, poxa, mas como é que isso vai funcionar? Basicamente, imagine o seguinte, vai ter um pod, esse pod vai ser responsável por se comunicar com a libvirt, que fala com o KVM lá embaixo, e vai poder fazer todo o ciclo de vida daquela VM ali dentro. Isso é feito de uma forma totalmente transparente, a ideia é que isso daqui seja completamente fácil de integrar no mundo Kubernetes, você está colocando mais um elemento, que é a máquina virtual, a definição da máquina virtual em seus deployments. Isso daqui vai trazer toda uma questão de modernização, né, agilidade. A gente está utilizando a infraestrutura do Kubernetes, inclusive toda a parte de orquestração do Kubernetes, para lidar com essas VMs. Questão de escalabilidade, acho que já está mais que provado que Kubernetes é escalável, né? Hoje ele está rodando aí boa parte das cargas de cloud, nos principais CSPs aí do mercado. E é uma tecnologia que já está bem madura, né? Kubernetes já tem mais de 15 anos, né? Foi uma tecnologia criada pelo Google na época, né? E contribuída para a CNCF hoje. A questão de gestão vai ser unificada, a gente tem hoje todo um ecossistema ali de ferramentas que sabem lidar com Kubernetes, então é só mais um elemento dentro daquilo. Otimização de custos, porque você vai justamente trazer esses gastos que você teria com a parte de virtualização separadamente, a gente já consegue trazer para o mundo de Kubernetes e trazer para uma base única ali de gastos. E, finalmente, parte de lock-in, né, onde a gente vai evitar o lock-in, porque tratam-se de tecnologias abertas, 100% abertas. Para quem não conhece a fundo o Kubernetes, a gente tem um órgão que regulamenta isso, se chama CNCF, Cloud Native Computing Foundation. Ela é um subset da Linux Foundation, que regulamenta a parte do Linux, e ela que cuida dessas tecnologias e dos padrões de mercado. Então, quando você ouve falar de CNCF Compliant, quer dizer que ela está atendendo a todos os requisitos e é interoperável entre cada um. Alguns números aqui, a gente tem taxas de adoções por indústria, né, com questão da virtualização Cloud Native, e a gente está vendo isso muito mais nas empresas de tecnologia, segmento de tecnologia e finanças, principalmente. Um grande mote também dessa parte de virtualização com KubeVirt
é questão de ambientes de DevOps, né? Então, todo aquele ciclo que você teria ali de DevOps, ele está mais alinhado com essa política do DevOps ali. É muito mais fácil você integrar isso daqui com pipelines, por exemplo, de CI/CD e outras ferramentas que você já utiliza no mundo Kubernetes ali. Bem, falando rapidamente, o que é o SUSE Virtualization em si? Né? Ele foi um produto criado inicialmente para ser um HCI, Cloud Native. A HCI, a gente está falando de tecnologia hiperconvergente, onde você tem ali no mesmo equipamento a parte de storage, networking e virtualização. Já é um conceito também que já tem uns bons anos aí, né? Tem vários fabricantes que fazem máquinas para HCI. Inclusive a própria Broadcom tem algumas parcerias, por exemplo, Dell VxRail e várias outras, onde eles já mandam uma máquina toda integrada assim com um VMware. A finalidade aqui vai ser mais ou menos a mesma, com esse diferencial aí do Cloud Native. O produto em si, ele é um appliance, a ideia dele é rodar em bare metal, então a gente vai ter basicamente é uma ISO de instalação, você vai botar na máquina ali, e ele já vai instalar para você um appliance baseado em SLE Micro, SUSE Linux Enterprise Micro, que é uma versão reduzida do SUSE Linux Enterprise Server. Nisso daí a gente está, é uma versão imutável, aliás, e a gente está trazendo nisso daí já todo o pedigree ali do SUSE Linux Enterprise Server, já estamos aí há 32 anos no mercado mexendo com Linux corporativo. Foi a primeira distribuição de Linux Enterprise no mercado. E o SUSE Linux Enterprise hoje ele tem ali uma média de, são 37 certificações de segurança. Então a gente está falando de todas aquelas certificações Common Criteria, SOC 2, EAL4 e várias outras, FIPS 140, que são utilizadas por grande parte dos nossos clientes ali, nos mercados principalmente de defesa, aeroespacial, financeiras. Então você já tem todo esse pedigree sendo trazido para cá, em relação à parte de supply chain security também, toda a origem dos artefatos ali dentro. Então já está, vamos dizer, meio caminho andado ali nessa parte de segurança. Em cima desse SLE Micro você vai ter um KVM, que é a tecnologia padrão ali, né, open source. Em cima dele você tem também um Rancher, o Rancher Manager, rodando ali também, ele está rodando containers em bare metal. Esse Rancher Manager é utilizado para fazer toda a parte de autenticação e a parte de RBAC também ali dentro. Vocês vão ver que até facilita bastante essa parte do gerenciamento e integração com outras estruturas de Kubernetes, justamente por isso. Dentro dele você vai ter também um Longhorn. Longhorn é um SUSE Storage, até deixando claro essa dicotomia. Às vezes você vai ver eu falar de Harvester e SUSE Virtualization, ou Longhorn ou SUSE Storage. Qual a diferença entre os dois nomes aí? SUSE Storage é a versão Enterprise. Longhorn é o projeto upstream. A SUSE ela sempre preza por ter um projeto upstream open source de todos os produtos. Então, está até na parte da missão da empresa. O próprio SUSE Virtualization tem um projeto de onde ele descende que se chama Harvester, mantido pela SUSE. O Longhorn, ele vai fazer toda essa parte de storage, block storage, lá dentro. A ideia dele é pegar todos os discos que estão nas barrigas dos nós, das máquinas físicas, e utilizar eles como um grande storage pool. Então, seria comparativo a um vSAN. Você vai criar ali um storage pool, e todos os pedidos de armazenamento que você receber no seu cluster de Kubernetes, eles vêm na forma de PVCs, são Persistent Volume Claims. Nada no mundo Kubernetes vamos dizer, fixo, né? Você precisa pedir a parte do armazenamento persistente. Então, a sua aplicação vai lá e fala, eu preciso de 1 GB de storage aqui para meu database, por exemplo, vai ser um PVC. E o storage class dentro do Kubernetes vai atender esses pedidos ali. O Longhorn ele vai ser um desses storage classes. Então, ele consegue atender para você. Diferencial dele, além dele estar usando os discos que estão no seu cluster, ele vai fazer réplicas cruzadas. Então, ele tem um mínimo de 3 réplicas atualizadas o tempo todo. Se um dos nós do
cluster de virtualization cair, ele vai subir outro nó e vai reconstruir mais uma réplica a partir das outras duas. Então, e essa questão aqui também da alta disponibilidade, o cluster do SUS Virtualization, ele é horizontalmente escalável, não tem limites, você pode subir quantas máquinas forem necessárias ali dentro. Um dos principais motes dele também é justamente ele também servir não só com essa parte de virtualização de legado, como também a parte de node driver dentro do Rancher. Então, ele vai servir como uma nuvem privada, se for o caso ali. Vamos dizer que você tenha 5 máquinas, por exemplo, servindo ali um cluster de alta disponibilidade do SUS Virtualization. Ele pode aparecer como um destino de criação de clusters no Rancher. Então, basicamente, eu falo, ao invés de criar um cluster num AWS, por exemplo, eu criaria no Harvester. E ali ele vai se encarregar de subir todas as VMs, instalar o runtime do Kubernetes, o nosso, no caso, o RKE2, né? Ou o K3S, e fazer o seu deployment automaticamente. E o mais importante de todos, 100% open source, sem lock-in, são todos padrões abertos, a gente está falando de KVM, então formatos de disco são padronizados, existem várias ferramentas que sabem lidar com essas infraestruturas, você não está preso a nenhuma tecnologia proprietária aqui, no caso do SUS Virtualization. Questão de simplicidade, né? Você vai ter ali uma plataforma única, então você vai gerenciar tanto máquinas virtuais, quanto também as suas cargas de Kubernetes. A ideia aqui é você fazer toda essa ponte de modernização, né? Você modernizar o seu ambiente, não ficar preso somente à virtualização. Então você vai fazer a ponte entre o legado, os workloads modernos. Nós conseguimos rodar aqui as VMs de legado, então você pode rodar VMs de Windows, de Linux, sem problemas, ou migrar também para cá. E também, lado a lado, você conseguir rodar as cargas de Kubernetes diretamente. Essa é uma tendência que a gente está vendo no mercado já há algum tempo, né? Essa questão aí do KubeVirt, para tentar unir esses dois mundos, né? E tentar desacoplar um pouco essa parte da virtualização. Especialmente agora com essa situação aí da Broadcom, né? Onde a gente viu na prática o que é lock-in, porque basicamente quando você já entrou tão a fundo no ecossistema ali da VMware, dependendo da situação, fica até complicado você sair, né? A ideia do Virtualization não é ser um replacement 1 para 1 do VMware. A gente tem que admitir que tem muitas coisas ali que são 30 anos de desenvolvimento da VMware, especialmente nessa parte aí de disaster recovery, de vMotion, todas aquelas tecnologias deles para ativo-ativo, que a gente precisaria de outras soluções no mundo Kubernetes. Até porque o mundo Kubernetes ele trabalha de uma maneira um pouquinho diferente. A gente vai usar a orquestração do Kubernetes, né, para essas cargas. E você tem que lembrar sempre que nada no Kubernetes é feito para ser ativo-ativo. Ele é feito para ser declarativo. Você dá o estado que você quer que o cluster esteja e ele se encarrega de subir novas réplicas para atender aqueles requisitos. Então, tem que ter isso em mente quando você está falando aqui também do SUS Virtualization, porque ele está tratando como objetos Kubernetes. E, claro, aí também a questão do custo, né? O custo é bem mais em conta. A gente não coloca barreiras ali também de custos ou licenciamento em questão de features no produto. Então, a gente vai ver aqui que vocês conseguem utilizar, por exemplo, parte de GPU sem nenhuma licença adicional. Então, é tudo bem mais otimizado ali para essa parte. Bem, falando sobre as cargas que você consegue hospedar aqui dentro, né? Como eu falei, a gente tem 3 maneiras ali, 4, né? Se for seguir aqui. A gente tem as opções, por exemplo, de seguir as cargas de workloads diretamente em bare metal. Mas como assim diretamente em bare metal? A gente está falando de rodar os containers e as suas imagens diretamente no bare metal. Se você logar no console dele e for ali olhar o que está rodando, você vai ver ele rodando o Kubernetes inteiro em bare metal como processo nativo dentro do SUS Linux Enterprise Micro. Essa é uma alternativa. Você pode trazer suas cargas de container para cá, elas vão rodar bem mais rápido, até do que se estivesse dentro de outra estrutura maior ali. Podemos rodar também as VMs diretamente, né, as VMs de legado. Aqui a gente tem algumas características, a gente pode fazer toda a questão de lift and shift. A gente tem alguns recursos ali para migração e importação de VMs do VMware para cá,
e do OpenStack também. O hypervisor padrão é o KVM. O KVM acho que está mais do que estável e maduro, né? A tecnologia também já tem aí pelo menos seus 20 e poucos anos também. A tecnologia é bastante estável. E a gente aceita qualquer carga, basicamente. Aqui está falando de Windows ou Linux, mas basicamente qualquer carga que o KVM roda, eu vou conseguir rodar aqui dentro também. A única exceção, por enquanto, é rodar alguma de arquiteturas diferentes. Mas isso está até previsto lá para o futuro. Existem variantes desse produto para a ARM também. Então, temos uma parceria já antiga até com a ARM para portar isso daqui para alguns vendors também de hardware em ARM. Eu sei que não é muito comum aqui no Brasil, mas ela já está em uso lá com vários fabricantes também de arquitetura ARM. Terceira opção é você rodar ali a questão das VMs hospedadas, né? Você botar ali como nós de Kubernetes. A ideia ali, como você tem o Rancher Manager embaixo dele. O Rancher, para quem não conhece ele a fundo, o Rancher Manager ele é basicamente um gerenciador de clusters Kubernetes, e o principal parte forte dele ali é justamente gerenciar múltiplos clusters de Kubernetes. Então, ele consegue gerenciar clusters de Kubernetes on-premise, na nuvem, em múltiplas nuvens, e também lidar com cargas entre cada um desses ambientes. Nesse caso aqui, a infraestrutura do Rancher vai prover para a gente toda a parte de RBAC e também a parte de multi-tenancy, porque você consegue separar essas VMs aqui, por exemplo, em namespaces, projetos, e atrelar a eles toda a parte de grupos, né, e permissões ali em cima daquilo. Então, eu consigo criar a parte de multi-tenancy. Tem previsão também agora da gente converter isso aqui mais para o futuro, para o Virtual Clusters, onde vai ser um hard tenancy, onde você tem até mesmo os clusters, até mesmo os nós que aparecem, vão ser virtuais. Mas essa é algo mais para o futuro ali. E a quarta opção é você fazer uma mistura de tudo isso. Você consegue colocar todos esses tipos de cargas simultaneamente ali no seu cluster de máquinas do SUS Virtualization. Bem, a ideia é, como eu falei lá no começo, é a gente reduzir essa dependência de uma única tecnologia, no caso a virtualização tradicional, e você trazer esse legado das cargas que você tem lá na virtualização tradicional, trazê-las para o mundo moderno e colocar ao lado das suas cargas de Kubernetes, né? Então, modernizando essa infraestrutura. Internamente, os componentes principais que você vai ter ali dentro do SUS Virtualization, como eu falei, o SUS Linux Micro, ele é um sistema imutável. Isso quer dizer que é um sistema, ele é basicamente read-only, ele sobe em memória, reduz consideravelmente a superfície de ataque. Então, questão de CVS também vão estar bem tratadas ali, com o Supply Chain Security e todas as certificações de segurança do SUS Linux Enterprise. Em cima dele, a gente vai ter a distribuição de Kubernetes, o RKE2. É a distribuição que foi criada, na verdade, juntamente com o Departamento de Defesa americano, o RKE2. Alguns devem conhecer o RKE1, que está saindo agora de suporte, né? Mas o RKE2 ele foi construído juntamente com o Departamento de Defesa americano. A gente tem uma divisão da SUSE chamada Rancher Government Services, que ela lida exatamente para prover produtos para o Departamento de Defesa americano e as Forças Armadas americanas. Então, ali toda a questão de certificações de segurança, criptografia, profiles de segurança já estão devidamente tratados ali dentro. Existem duas distribuições grandes feitas pela SUSE ali. Tem o RKE2, que é a mais extensa, é mais escalável, e tem o K3S. No caso aqui, a gente vai focar no RKE2. O K3S ele é focado mais para dispositivos com menos recursos, né? Em cima disso, a gente tem o SUSE Storage, que é o projeto Longhorn, como eu falei. Ele vai distribuir ali, utilizar os discos embarcados nas máquinas, né, como um grande storage pool. E o KubeVirt, que é o principal ali, né, que é essa camada que vai fazer o depar ali, encapsular as VMs como objeto de Kubernetes. Por último ali, a gente tem a parte do CNI. No mundo Kubernetes, a gente trata toda a parte de redes
com um módulo chamado CNI, que é o seu stack de rede virtual. Aqui a gente usa o Multus. O Multus ele consegue lidar com vários outros stacks diferentes que a gente tem no mundo Kubernetes, como o Calico, o Flannel, por exemplo, o Cilium. Ele consegue botar todos para conversar ali. Então, você consegue ter cargas diferentes, com stacks diferentes, e ele consegue colocar isso aqui tudo conversando. A ideia do produto, vamos dizer, a ideia final ali é a gente ter uma plataforma única de gerenciamento e integração, que é o próprio SUSE Rancher Prime, onde você vai ter os elementos ali como eu falei, do Rancher Manager, né? O RKE2 e todos os elementos que a gente tem dentro do ecossistema do Rancher Prime, como, por exemplo, Application Collection e vários outros ali que garantem essa parte ali de Kubernetes e Cloud Native. Ele vai servir como a grande cola ali que junta todas essas tecnologias, seja na nuvem, no data center ou em edge. Então, o Rancher hoje, como eu falei, ele roda são 17 nuvens hoje que a gente suporta, além dessa privada, né, que seria o próprio Virtualization ou Harvester, dentro do data center. E em Edge, a gente tem variantes dele também rodando, tanto em Kubernetes puro, dependendo da aplicação. Edge, a gente está falando aqui de computação de borda. Então, a gente tem, por exemplo, variantes desse stack todo aqui, que lidam com parte de indústria automotiva, chão de fábrica, telecom e outros, que utilizam variantes diferentes ali, né, com elementos diferentes, mas a base é Kubernetes. E a gente consegue integrar isso tudo aqui dentro do guarda-chuva ali do Rancher Prime. A arquitetura dele, ela é relativamente simples. A gente recomenda 3 VLANs em cima para separação do tráfego, na verdade. Hoje o produto ele suporta VLANs tagueadas, não tagueadas. A parte de LACP também é redundância, né? 802.3 também é suportado. Fibre Channel suportado, a SCSI. Basicamente, questão de compatibilidade de hardware. Tudo que o SUSE Linux Enterprise suporta, ele também suporta em questão de hardware. A gente recomenda pelo menos 3 VLANs, uma de gerenciamento, para os nós conversarem entre si, uma para tráfego de storage e uma para tráfego entre as VMs. Você pode criar N VLANs aqui, gerenciar isso e fazer o assign baseado, inclusive, na parte de selectors, que é uma coisa assim que pode dar um pouquinho de nó na cabeça de quem está acostumado a um modelo tradicional de VMs, mas pensem na maneira como o Kubernetes trabalha. A gente consegue selecionar tanto os nós onde vão rodar as cargas através de seletores ou labels, ou o contrário, eu consigo subir a carga já subir, determinando onde que ela pode rodar. Então, são detalhezinhos ali de implementação. Novamente, lembrando ali questão, mundo Kubernetes, a gente não recomenda que vocês utilizem diretamente Fibre Channel, a menos que vocês queiram lidar com isso diretamente. O mundo Kubernetes, o modo preferencial para storage é o driver CSI. CSI é um padrão de conexão, onde ele vai fornecer o storage class para o Kubernetes, e toda a parte de baixo nível, replicação, compressão, deduplicação, toda essa parte ficaria a cargo do storage externo. Então, se vocês forem integrar com algum storage externo, seja um Huawei, um Dell, um Hitachi ou qualquer outro, tentem dar preferência para CSI. Suportamos Fibre Channel? Suportamos, mas você vai ter mais trabalho aqui. Você não tem tanta automação na parte do Fibre Channel quanto você teria ao que os administradores de VMware estão acostumados, né, com vSAN e toda aquela estrutura de entregar alunos e coisas do tipo. Bem, mostrando aqui rapidamente como é a cara dele. Vamos lá. Bem, esse aqui, para quem conhece o Rancher, vai perceber que a cara dele é muito parecida, né? Ela é todo o estilo, toda a interface do Rancher, porque ele realmente está rodando debaixo de um Rancher local aqui. Aqui eu vou ter toda a parte do meu dashboard principal. Aqui eu tenho, por exemplo, meus hosts. Nesse caso aqui de laboratório, eu estou com 3 hosts físicos. E
Cada host aqui, eu posso ver todas as estatísticas dele, ver quais as máquinas que estão rodando em cada um deles, as redes que estão associadas, placas de redes, parte de storage dos discos que estão fisicamente conectados nessa máquina, ou virtualmente, né, via SCSI e etc. Vocês podem ver que ele literalmente é um objeto de Kubernetes. Então, se eu der um edit aqui, eu consigo acrescentar discos, por exemplo, escolher meu provisionador. Então, se eu tiver, por exemplo, mais de um storage class, por default você vai ter o Longhorn, que vai ser esse usando os discos embarcados, mas eu poderia ter uma conexão externa aqui, por exemplo, um Dell Power Max. Eu teria mais um provisioner aqui diferente para armazenar meus discos. E ele literalmente é um objeto Kubernetes. Então, se você der um edit YAML, você vai ver que é um YAML mesmo de Kubernetes. Como eu falei, isso daqui é horizontalmente escalável, não tem limites. Você pode ir acrescentando novos nós. O licenciamento disso aqui é por sockets. Se eu não me engano, são 32 sockets, a cada 32 sockets. Quantidade de VMs ilimitadas. Então, eu preciso de mais um nó. Subo outro nó, outra imagem. A única coisa que você precisa, a configuração dele é super simples, literalmente são 3 telas, configuração. Ele vai ter configuração de rede, configuração de storage e qual a função dele no cluster. Então, posso ir dando join no cluster e aumentando esse cluster aqui automaticamente. Os nós tem toda a facilidade aqui, por exemplo, de manutenção. Eu posso dar um cordon nele, botar em manutenção, trocar discos, fazer evict das máquinas virtuais, né? Então, ele vai fazer a migração ao vivo dessas máquinas de um host para o outro. E aqui, no caso das VMs, a gente vai ter todas as funções que você esperaria de um hypervisor normal, né? Então, tem aqui toda a parte stop, pause, restart, a parte de snapshots. Aqui eu vou ter também já integrado uma parte básica ali de backup, snapshots. Então, eu consigo deixar programado também a parte de snapshots automaticamente dentro de um calendário. Eu posso migrar ela para outros nós. Então, por exemplo, vamos migrar um aqui. Migrar essa daqui para o nó 3. Ela hoje está rodando no nó 2. Uma pequena diferença que vocês devem ver aqui é que não é um vMotion. O vMotion, como eu falei, ele é focado em a parte de ativo-ativo, então ele vai estar o tempo todo copiando blocos ali, né, milissegundo a milissegundo. Nesse caso aqui, o que ele está fazendo ele está fazendo um snapshot dessa memória, mandando o snapshot para outro nó, dando pause de um lado, a pause do outro. É isso que ele faz. Em geral, você vai levar ali coisa de 10 segundos ali para fazer a migração. Isso aqui pode ser automatizado, lembrando que o Kubernetes é o orquestrador aqui atrás, então você pode mudar a afinidade, pode subir isso aqui com outras características, e o próprio Kubernetes vai se encarregar de alocar automaticamente para você. Parte de resiliência por carga, ele está sendo implementada essa parte por carga, né, para ele automaticamente fazer a migração entre os nós de acordo com a carga. Hoje ele tem por falha, então se acontecer uma falha dessa daqui, de falhar uma VM dessas aqui, ele pode automaticamente subir outra réplica com o último snapshot dele no outro nó. Então, ele opera de uma maneira ligeiramente diferente. Aqui eu tenho o console dele, console WebVNC padrão, ou serial. Ele vai abrir para mim ali o terminal só o SSH, se for o caso, ou o terminal gráfico dele. Aqui dentro, eu tenho todos os meus volumes que estão alocados. Como eu falei antes, isso daqui é alocado como Persistent Volume de Kubernetes. Então, são volumes de Kubernetes aqui dentro. Você pode ver onde ele está alocado. No caso aqui, ele está usando Longhorn. Qual a VM associada a ele. E aqui eu posso tomar algumas ações. Eu posso clonar ela, exportar, fazer um snapshot. Eu posso fazer um clone disso daqui e importar em outro cluster, por exemplo, para subir aquela VM no mesmo estado que estava. Eu tenho um repositório de imagens, onde eu vou mandar as minhas imagens de instalação. Aqui são imagens ISO e imagens cloud. A gente dá preferência a utilizar imagens cloud. No caso, uma imagem cloud seria mais ou menos como, vamos dizer, um AMI na AWS, onde você tem uma imagem pequena, um sistema pré-instalado, e você configura essa imagem com um Cloud Init. Então, a diferença de tamanho é considerável.
é a diferença entre você pegar, por exemplo, uma imagem de 15 gigas, uma tradicional, ou uma imagem de 280 megas, que vai subir em 1 segundo aqui dentro. Os namespaces, aqui eu posso criar vários namespaces, eu posso atrelar cotas de recursos, de uso de recursos, tanto de memória quanto de disco, em cada namespace desse. Consigo criar projetos em cima disso daqui e atrelar grupos também, na parte de permissões, quem pode fazer o quê. Aí a gente está agregando também toda a parte de cluster roles lá do Kubernetes, então você consegue colocar um nível bem detalhado ali dessas permissões, quem pode fazer o quê. As redes, como eu falei, ele suporta hoje LANs tagueadas e não tagueadas. Então, eu posso criar novas redes aqui e associar em tempo real, tanto a rede de cluster, quanto a rede de VMs em si, né, para comunicação entre as VMs. Eu tenho um serviço de load balancer interno, onde eu posso, por exemplo, separar um pool de IPs. Toda aquela parte que você faria, por exemplo, com o Ingress lá dentro do Kubernetes, para fazer um load balancer, por exemplo, para vamos dizer, um conjunto de web servers, eu consigo automatizar aqui dentro, com uma base de seletores e separando um pool de IPs. Eu só indico para ele, pega as máquinas que tem a tag tal, monitore, por exemplo, o serviço na 443 e entregue nesse IP aqui do meu pool. À medida que as VMs forem subindo ou caindo, ele vai alocando e colocando atrás de um load balancer montado com a Nginx automaticamente. Parte de backups, como eu falei, tem a questão lá de backup interno, onde você já pode fazer backup ou snapshots via S3, NFS, dentro de um calendário ou pontual, tanto de volumes quanto das máquinas virtuais. Nessa parte aqui, vocês podem agregar outros produtos. Por exemplo, você pode agregar, por exemplo, um Vim aqui dentro, para fazer toda a parte de disaster recovery, ou outras soluções ali, como Portworx, por exemplo, podem ser agregados também para ter um detalhe mais fino ali nessa parte de disaster recovery. Parte de monitoração, a gente tem todos os recursos internos aqui, a gente já tem, por exemplo, um Prometheus, um Grafana, com a parte de métricas internas, e a gente também pode integrar aqui outras soluções. Então, eu tenho um FluentD aqui, eu posso integrar qualquer outra solução de CIEM, por exemplo, para trazer esses logs para cá. Temos templates prontos, já para várias coisas, inclusive para máquinas Windows. Você consegue já... A SUSE tem uma parceria antiga com a Microsoft, então a gente já vai entregar, por exemplo, um template onde já vão os drivers de VirtualIO assinados pela Microsoft para emular o hardware da maneira como o Windows espera, só que dentro aqui do mundo do KVM. Temos aqui chaves SSH, ele faz essa parte de injeção de chaves SSH, para já configurar a máquina já com acesso a SSH. Os templates, por exemplo, de CloudInit, que vão configurar as VMs. E aqui dentro a gente tem a parte de vGPUs. Como a gente está falando de uma carga Kubernetes, eu consigo criar uma vGPU aqui dentro e também direcionar minhas cargas baseadas em ter uma GPU particionada ou não, né, para as minhas aplicações. Bem, voltando aqui para a apresentação, falando um pouquinho dessa parte de migração. Oferecemos um objeto aqui interno chamado VM Import Controller. O VM Import Controller é um objeto Kubernetes. Você pode automatizar para importar, você vai dar as credenciais aqui do seu vCenter, por exemplo, e ele vai via API do vCenter trazer o disco dela para cá, converter ele para o formato do KVM, trazer a definição da VM também para cá, fazer o depara das redes, e ele converte isso daqui automaticamente e vai subir aqui. Desliga de um lado, sobe do outro. No mundo Kubernetes é muito comum você fazer automatizações com YAML. Caso você queira fazer isso de uma maneira mais simples ainda, existem produtos de terceiros testados com virtualization e homologados para facilitar isso aqui. Um dos produtos que a gente recomenda é um da Cloud-Based Solutions, chamado Coriolis. O Coriolis ele faz a conversão de VMs de qualquer coisa para qualquer coisa. Eu consigo converter até servidor físico para cloud ou um servidor da cloud para um virtualization, por exemplo. É um serviço vendido via SaaS e também pode ser agregado aí na solução que vocês oferecerem para os clientes. Temos aqui um programa de certificação, né, de storage. Hoje a gente já tem aí certificados storage, soluções completas, né, de storage,
e servidores, da Dell, da Oracle. A da Dell é o PowerMax e o PowerStore. Da Oracle é o ZFS Appliance, se não me engano. Da NetApp, acho que tem 2 modelos agora que estão saindo aí. Portworx, a gente tem uma parceria com a Portworx também. O Portworx ele pode fazer uma abstração de N storages que você tenha dentro do seu ambiente. Eu posso ter até vários vendors diferentes, e ele vai botar isso como um ponto único dentro do virtualization e fazer otimização de espaço. E, além disso aqui, ainda existem outros, por exemplo, estão sendo trabalhadas as certificações com a Huawei e, se eu não me engano, a Hitachi também. Bem, como todos sabem, o principal motivo disso foi a aquisição lá da Broadcom, né, para a VMware. Aumentaram consideravelmente os custos. Aqui a gente está colocando 2 a 10 vezes maiores, mas tem casos até piores, vamos dizer assim. Os pacotes mudaram todo o licenciamento dentro da Broadcom. Até recentemente mudaram a unidade mínima de cores. Antigamente você conseguia comprar ali, licenciar um vSAN, se eu não me engano, era 16 cores, o mínimo. Agora o mínimo é 72 cores. Eles estão realmente apontando para os clientes maiores mesmo e estão deixando para trás todos os clientes menores. Então, eu acho que aí já é um grande mote ali, uma grande oportunidade para a gente atender, até porque a grande maioria dos clientes de VMware menores, eles não têm, vamos dizer, não utilizam todo o ecossistema da VMware. O principal problema com o ecossistema da VMware é quando você entra nessa parte de disaster recovery, como você tem antes. E você fica tão dependente daquelas ferramentas que não tem muito como sair. Mas vamos dizer, 80% das cargas que a maioria dos clientes usam podem ser atendidas diretamente com virtualization. Então, acho que um bom approach para isso é não tentar vender isso como um replacement total. É você tentar colocar como diminuição de custos. Então, você vai diminuir os custos das suas licenças com VMware e vai trazer suas cargas mais tradicionais para cá e já colocando um pé no futuro ali para integrar com toda a parte de Cloud Native. Bem, como já falei aqui algumas vezes, né, é uma resposta direta isso daqui, né, a toda a situação da VMware. Questão de tendências também, né, a gente está vendo cada vez mais a parte de DevOps aí sendo mais alinhada ao Kubernetes nos últimos anos. O crescimento de cloud está sendo assim explosivo. A gente tem casos aqui, por exemplo, até de bancos inteiros sendo movidos para cloud, né? Aqui no Brasil a gente tem um caso aqui, por exemplo, do Itaú. Itaú basicamente moveu tudo para cloud. Então é uma tendência que não tem mais volta, vamos dizer assim, né? E aqui a gente tenta trazer o melhor dos dois mundos, que é gerenciar o que está em cloud, o que está on-premise, integrar os dois e oferecer uma alternativa mais barata com maior custo-benefício, preparada para o futuro. Aqui a gente tem também uma questão de serviços assim, de alta margem que podem ser colocados, especialmente a parte de serviços, tanto de migração, operação, conversão de sistema de legado ali também, né? Tem toda uma parte ali de serviços adicionais que precisam ser feitos numa infraestrutura como essa. Uma coisa que tem que se ter em mente é que às vezes você tem uma infraestrutura de VMware que está rodando há 20 anos num cliente, né? Ele não vai mudar do dia para a noite. Você tem que fazer toda essa parte, segurar a mão, falar assim, olha, vamos migrar isso daqui, isso daqui, isso daqui. E aos poucos ir desacoplando ali da infraestrutura atual deles. A SUSE é uma parceria estratégica, a gente está entregando aí toda essa parte de desenvolvimento, suporte, nosso suporte ali 24/7, global, contato direto com os fabricantes também para essa parte de homologação, então a gente tem uma resolução rápida para esses problemas, e a gente está sempre evoluindo esse produto. O ciclo de vida dele hoje era para ter sido de 6 meses, e a gente está diminuindo ele para 4 meses. O ritmo de inovações que a gente está colocando dentro do produto, para colocar novas características, está sendo bem rápido. E, finalmente, a questão de KubeVirt. Lembrando, a gente está falando de Kubernetes. Seria uma boa ideia vocês começarem a capacitar suas equipes também nessa parte, nos conceitos do Kubernetes e como trabalho. Porque a gente está juntando 2 mundos diferentes, né? Então, é só uma dica ali, tentar trazer essa parte do conhecimento ali para equalizar. Falando do futuro,
Aqui a gente tem uma ideia rápida aqui do roadmap. A gente está na versão atual dele a 1.5. 1.5 ela já está bem estável. Toda a parte de updates também online, ele consegue fazer update sozinho dos nós. Então ele já tem toda a estratégia de updates ali automático. Na 1.6, que está prevista agora para agosto, outubro, a gente deve ter aí a questão de VXLAN. É um recurso que não está ainda, não tem ainda na 1.5, mas vai estar em breve. VXLAN, você vai ter ali a parte de VLANs roteáveis, né? vSwitches também. Avanços no suporte à história de terceiros. A gente fechou vários testes, várias homologações com aqueles fabricantes que eu falei ali atrás. Inclusive, a gente teve recentemente aí na SuzyCon, o evento da Suzy, a Dell mostrando o Power Max ao vivo ali, funcionando. Eles já estão vendendo toda uma solução pronta com isso. Questão de air gapping, aí vem daquela questão de atender aos clientes do Departamento de Defesa americano, que é das exigências deles, é que a gente tenha toda essa parte de Cloud Native também air-gapped, sem internet. E a gente já tem isso funcionando já com 90% dos componentes que tem aqui dentro. Também a questão de redes dedicadas aí para Live Migration. A gente está querendo separar esse tráfego para deixar o processo mais rápido, diminuir essa latência um pouco. Suportar a questão de trunking, a criptografia de volumes dentro do Longhorn. Na verdade, é um recurso que o próprio Longhorn já suporta, ele só não está implementado aqui dentro do Virtualization. E também todo o engine do Longhorn está sendo refeito para a parte de NVMe Fabric, que é o engine V2. E a gente já está com o preview dele funcionando aqui na 1.5. E na 1.6 isso daqui dá um ganho de performance assim, considerável. Para o futuro, a gente está pensando aí várias outras coisas, né? Como falei, questão do K3K, que é o Virtual Clusters, você fazer hard tenancy, né? Totalmente separado, você fazer multi-tenant totalmente separado, fisicamente separado. O cliente literalmente vai ter acesso a um cluster virtual de máquinas do virtualization dentro de uma estrutura maior. Live Migration de volumes, hoje essa parte de migração de volumes, ela é feita dentro da interface do Longhorn. Automaticamente ele já faz isso, mas você vai ter uma interface mais intuitiva para fazer isso. Questão de volumes para disaster recovery, também é um recurso que o Longhorn já suporta, mas falta a parte da interface ali, está sendo feito. E backup storage aí com outras soluções de backups, né? Hoje a gente suporta aí várias como Cloud Casa, Vim, Vimkasten e algumas outras que podem ser integradas. Então isso aqui está aumentando para outras soluções também. Bem, é só isso tudo que eu tenho para falar. E estamos abertos a perguntas. Vamos ver o que a gente tem aqui. Alguma pergunta no chat? Alguém? Acredito que não tem nada de dúvidas. Pessoal, quem tiver dúvidas pode colocar aqui no chat, por favor. Eu sei que é muita informação, mas é assim mesmo. É muita coisa ali, muito conceito diferente, uma maneira diferente de trabalhar. Se vocês quiserem que eu demonstre alguma coisa também aqui dentro do produto, alguma coisa específica, é só falar. Mesmo porque ainda temos alguns minutos, não tem problema nenhum a gente interagir com vocês e tirar dúvidas. Bom, acho que é isso. Ninguém tem dúvida. Então, eu queria pessoalmente agradecer ao Érico aí pela excelente demonstração, pela excelente apresentação que nos fez. Eu acho que agora a gente interagir mais com vocês e tentar trazer negócios, transformar todo esse conhecimento que tivemos hoje em novas oportunidades. Então, eu quero agradecer ao tempo do Érico por fazer essa apresentação com a gente, quero agradecer o tempo de todos vocês por estarem nesses momentos conosco, e me coloco mais uma vez à disposição para o que vocês precisarem, me coloco à disposição para tirar dúvidas, para a gente interagir posteriormente. Com certeza entraremos em contato e meu time comercial está todos pronto para tirar dúvidas, para interagir e para fazer negócio com vocês, tá? Muito obrigado, um bom dia.
e vamos em frente, tá bom? Conto com vocês. Érico, mais uma vez, obrigado. Um grande abraço a todos. Obrigado a todos aí, obrigado à COP, e até a próxima.